Todas as sextas-feiras, aqui no quadro Seu Direito, no Estúdio CBN, recebemos o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Guarizo, muito boa tarde a você e aos nossos ouvintes. Semana passada, Felipe Pereira representou muito bem aqui no quadro. Nós estávamos lá na OAB, né? E agora estamos de volta para conversar com o doutor Marcelo Pellegrini. E hoje, claro, o assunto da semana... Muita defesa, muito ataque, mas o fato é: presidente Lula indica ministro Flávio Dino para a vaga no STF e subprocurador Paulo Gonet para comandar a Procuradoria-Geral da República. Primeiro lugar, doutor Marcelo Pellegrini, isso não tem nada de ilegal, nunca foi, né? Sempre os ministros do STF são indicados por presidente da República desde que o Brasil é república, né? É isso aí, Guarizo. Acho que essa é a primeira coisa que a gente pode destacar ao nosso ouvinte, né? O chefe do executivo tem a prerrogativa constitucional de fazer indicação. Nada de ilegal nisso, né? E aí é bom que a gente até conte algumas historinhas para o ouvinte, que talvez ninguém saiba, mas nós já tivemos na história do Supremo 2 médicos que foram ministros do Supremo na República Antiga, né? Para você ter uma ideia de como essa questão já dá boas discussões desde há muito tempo, há século, digamos assim. Boa pergunta, bom gancho esse. Porque se os médicos foram indicados, né? Porque, claro, hoje em dia todo mundo comenta tudo que é notícia, né? E vários ministros que estão lá hoje, já existem questionamentos. Eu vi um até que mexe um pouco com a minha família, mas não desse governo, mas que a faculdade do ministro André Mendonça tinha muita gente indicada de lá, faculdade que tem gente da minha família formada e que é muito competente, entendeu? Mas foi colocado isso. Mas para ser nomeado ministro, não precisa ter nem a formação de advogado, nem OAB, é isso mesmo? Ou já mudou? Não. Agora a nossa Constituição ela cria 2 requisitos, né? Quis contar aqui um pouco do histórico para mostrar que esse assunto ele é divergente desde que a República existe. Mas hoje a Constituição existe 2 requisitos, né? A reputação ilibada e o notável saber jurídico. O que é... Bom, a reputação ilibada, obviamente, é não ter nada contra no nome, né? Vamos dizer assim. Pois é, Guarizo, são 2 conceitos aí, digamos assim, abertos, indeterminados, né? Que dá margem às interpretações e às divergências que a gente escuta por aí. Reputação ilibada, né? No sentido... digamos assim, o objetivo é não ter contra si nenhuma condenação, mas existem interpretações transitadas em julgado, digo eu, pelo princípio da presunção de inocência que está lá na Constituição, hoje sufragado pelo Supremo. O Supremo já voltou nesse tema algumas vezes. Então, mas há quem entenda que possam, o fato de você responder ao processo, tal, já poderia desnaturar esse primeiro requisito. E o segundo requisito, de cunho bem subjetivo, que é o notável saber jurídico, né? Conhecimento técnico que se tem sobre a nossa lei. E aí, lei eu estou usando o sentido macro. Desde o fazimento até todas as espécies. Emendas constitucionais, a Constituição, as leis, decretos, e etc, e etc. E no outro é o saber jurídico, é essa a expressão? Exato, notável saber jurídico. Notável saber jurídico. E tudo isso passa depois por uma sabatina no Congresso, né? Isso. Ótima observação também. A gente vem conversando bastante, e você tocou aí, um bate-papo com o Felipe, foi muito legal na semana passada. A gente voltou a falar da questão da participação de um poder no outro, né? No jogo da tripartição dos poderes, nesse equilíbrio, no que a doutrina americana chama de checks and balances. Então, nós temos, para a vaga da Suprema Corte do Judiciário, uma indicação que vem do chefe do Executivo e tem que ser aprovada por maioria do Senado Federal, que é órgão do Legislativo. Ou seja, todos os poderes participam, direta ou indiretamente, desta construção, né, Guarizo? Sem dúvida. E no caso, né, falando do nome, né, claro, Flávio Dino hoje é um nome muito ligado ao presidente Lula, porque era o ministro da Justiça, né? Aí, claro, as pessoas levantam a capivara, mas lá atrás ele apoiou Aécio Neves contra Dilma Rousseff. A política se transforma. Mas tem nomes, por exemplo, Alexandre de Moraes, que já foi tido como um opositor dos governos do PT lá atrás,
fez todos os elogios possíveis e imagináveis ao ministro Flávio Dino. O senhor vê dessa forma também a qualificação dele, que foi juiz federal, né? Claro, Guarenzo. A gente pode, primeiro, na questão da Constituição, discutir sobre a forma de indicação do ministro. Se o presidente estaria livre para indicar qualquer pessoa, se tinha que ser alternado advogado, membro do Ministério Público, juiz, só poderia ser juiz de carreira, se vai ter um prazo de mandato ou se vai ser vitalício. Essas discussões estão na ordem do dia, estão lá no Senado Federal e são válidas. Mas o fato é que esses são os requisitos que vigoram hoje. Ponto. 2, com a indicação. Eu entendo que o ministro Flávio Dino preenche todos esses requisitos, né? Ele tem uma formação jurídica sólida, ele foi juiz federal, primeiro lugar no concurso que ele fez, um concurso dificílimo. Depois ele veio para a vida pública, ocupou cargos importantes, foi deputado, foi presidente da Embratur, foi governador 2 vezes no estado, foi senador, mas se licenciou para exercer o cargo de ministro da Justiça e agora está indo para o Supremo. E uma peculiaridade a mais. Em 2004, quando se fez a reforma do judiciário, a emenda daquele reformão que acabou com o juiz classista, que mudou bastante a Justiça Nacional e foi criado o CNJ, o primeiro secretário-geral do CNJ foi o ministro Dino. Foi ele que implementou a estrutura do CNJ. Quer dizer, ele tem contribuições relevantíssimas para ser indicado na ordem do presidente como o melhor qualificação. Alguém pode divergir da nomeação dele, mas não dizer que ele não tem preparo. E digo mais, no mundo de hoje que tem um conflito gigantesco entre os poderes, ele já passou por todos os poderes. Ele já foi político, já teve no executivo, já teve no judiciário, com experiência, entendo eu, que vai ajudar muito no nosso tijolinho a mais que nós vamos colocar na nossa ordem democrática. Diz aqui o nosso ouvinte, o meu xará, o Marco Antônio, que a sabatina é o que preocupa, independentemente de quem for o chefe do país. Como que é feita a escolha, né, para quem vai sabatinar o escolhido no Congresso? O presidente manda o nome para o Senado, para o presidente do Senado, que imediatamente comunica ao presidente da CCJ, que é a Constituição de Constituição e Justiça, e que marca a data da sabatina. A sabatina é feita de manhã, há uma votação dos membros da comissão da CCJ, e na parte da tarde vai ao plenário para todos os senadores votarem. Demora um dia inteiro, esse é o rito. O que eu me lembro, doutor Marcelo, você já até estava comigo aqui nesse quadro Seu Direito, quando o advogado Luiz Zanin foi indicado, e pouco tempo atrás também 2 ministros foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que são André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. E até onde eu lembro, nunca houve uma rejeição a um nome para o STF na sabatina, né? Houve também na República Velha, coisa de 100 anos atrás. Em 1891 ou 1896 houve alguma rejeição. Não é da história recente, não é dessa ordem constitucional vigente. Na nossa Constituição não houve nenhuma rejeição. Uns passaram mais fáceis, é verdade, cerca de 60 votos, e uns passaram mais apertados, é verdade, mas todos foram aprovados pelo Senado. Eu acho que aí, o Arizo, há sempre uma consulta prévia informal, né, do executivo para com os líderes, né? Sempre os nomes são testados, a mídia solta um, solta o outro, vê como é que o mundo jurídico reage. Obviamente que você tem vozes dissonantes, mas eu confio que o ministro Flávio Dino será também aprovado pelo Senado Federal. No dia 13, a sabatina dele já tem dia e hora, é dia 13. Na semana que vem, né? Não, 2 semanas daqui, hoje é dia 1º. Estamos dia 1º, daqui 2 semanas, nós vamos estar daqui 2 semanas no nosso quadro falando, talvez, desse assunto também, dependendo se for relevante ou não o dia da sabatina. Porque oposição e situação acabam fazendo um consenso com mais ou menos votos no Senado, né? Isso sempre aconteceu, como você explicou. Agora eu queria falar da Procuradoria-Geral da República. Por quê? Esse cargo está vago, né? Depois que Augusto Aras deixou, né, a Procuradoria. E quando a gente fala em Procuradoria, a gente pensa sempre em acusação. E Augusto Aras, principalmente, era acusado de defender o governo Bolsonaro. E, nesse caso, também, o nome que foi indicado, né, o Paulo Gonet, também é muito próximo, né, ao governo do presidente Lula. Queria que o senhor explicasse, doutor Marcelo, em primeiro lugar, a atribuição do cargo de Procurador-Geral da República.
Vamos lá, Guarez, eu acho que não, viu? Eu acho que o Dr. Gonê não é próximo do grupo que comanda o país, do PT. Ele é muito mais próximo dos atuais ministros da Suprema Corte. Aliás, o PT tinha um outro nome que foi preterido pelo presidente Lula, tá? Que era uma segunda pessoa aí da Procuradoria. Então, não vejo ele com essa relação umbilical. Segundo, o Ministério Público tem como uma função primária defender a sociedade, e por isso ele é, na maioria das vezes, o órgão acusador, mas não só. O Ministério Público tem uma função muito relevante pós-88, ele pode propor as ações para declarar normas inconstitucionais, ele pode se imiscuir nas questões dos direitos difusos, do meio ambiente, da criança, do adolescente, do consumo, e por aí vai. A função é absolutamente relevante. O que houve foi uma quebra de uma tradição que o próprio Lula criou em 2002 de sempre nomear um dos 3 da lista tríplice. Fernando Henrique não fazia isso. Fernando Henrique nomeou Geraldo Brindeiro o mandato dele inteiro, os 8 anos. Também foi alvo de muitas críticas na época, eu não sei se você se lembra disso. Quando o Lula assume em 2002, ele vem e defende a lista e sempre nomeou de acordo com a lista. E pós agora esse retorno dele, o Bolsonaro quebra a tradição e o Lula também não se vincula mais à lista tríplice do Ministério Público. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é essa lista tríplice. Os procuradores, né, da República votam entre eles quem seria o melhor para liderá-los. E é feita uma lista tríplice 3 meses antes de terminar o mandato. Essa lista é encaminhada ao presidente. Olha, como se dizer, nós aqui, procuradores, preferíamos esses 3 aqui. Ó. Esse aqui passou em primeiro com 500 votos. Inclusive, a primeira colocada na lista é a procuradora da República, muito competente, por sinal, a doutora Luísa Frankenstein, que ela também foi preterida, né? Porque o MP fez a lista, embora o Lula não tenha se comprometido em obedecê-la. Muito bem explicado. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em Direito Público e Eleitoral. Muito obrigado pela participação, Dr. Marcelo. Até sexta-feira que vem, então. Um grande abraço, bom fim de semana. Só para fazer um remate, Guarani, desculpa aí se eu estou sendo um pouco impertinente, mas o que se espera aí é que os dois continuem participando do processo democrático, debate de ideias, de forma plural, sem perseguição, sabendo dosar os seus atos, que eles vão assumir 2 funções absolutamente relevantes para o país. Esse é o que eu desejo e é assim que eu me despeço hoje de você e dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Fazemos os mesmos votos, doutor Marcelo. Grande abraço. Outro. Agora 3h23.